Bem-vindos à Passagem Franca Maranhão. Com 189 anos de emancipação política, o município encanta a todos com a sua beleza, tradição, cultura, religiosidade e hospitalidade das pessoas. Passagem Franca, um lugar único de belos canaviais, buritizais e vaqueiros em formosos corcéis que representam a história do nosso povo, do nosso patrimônio. Patrimônio? O que é patrimônio? Bom, Thalita, patrimônio na arqueologia é definido como conjunto de bens culturais e materiais que possuem um valor histórico, social, cultural ou simbólico, que representam o desenvolvimento das sociedades humanas. E esses bens, Thalita, podem incluir o patrimônio material, que é artefatos, sítios arqueológicos, construções de monumentos e outros vestígios físicos do passado humano. E também, Thalita, nós temos o patrimônio imaterial, que são conhecimentos, práticas culturais, tradições e significados associados aos vestígios materiais da história de um povo. Mas, tios, aqui em Passagem Franca tem algum patrimônio? Sim, temos na Praça Presidente Médici. O busto é uma homenagem à fundadora do lugar. Mas, tio, quem foi que fez esse monumento? Bom, Lúcia de Fátima Lopes Borges é o nome dessa grande artista plástica e sensitiva, passagense, raiz, que assina suas obras com o nome artístico de Lucinha Borges, filha de Anastácio Borges de Araújo e de Antonieta Lopes. Mas, tio, qual foi a ideia de criar esse monumento? E que relação o patrimônio tem com a identidade de nossa cidade? Bom, Thalita, isso mesmo ela vai lhe responder. A ideia de criar a Franca surgiu a partir das pesquisas, do estímulo das pesquisas históricas do Fonseca Neto, né, do historiador nosso querido Fonseca Neto, que foi meu amigo de infância. Eu estudei o Jardim da Infância com ele, no Colégio Estado do Paraná. Então, nós somos amigos de muitas datas, né, muitas épocas. E aí, as pesquisas que ele fez sobre a cidade, né, sobre as raízes da cidade, os primórdios, né, o nascimento da cidade, me inspiraram as pesquisas a criar, né, esta obra, e foi doada como um presente da minha família, a família Borges, né, dos meus pais, Anastácio e Antônia Lopes Borges de Araújo. Doaram para a cidade esse busto, né, como um presente, né? Então a minha inspiração surgiu em cima exatamente das pesquisas feitas e assim do porte, né, da Franca, nossa fundadora, que muito mais tarde o Neto vai descobrir através de documentação que ela é uma parentada da nossa família, minha no caso, né? Porque ela era parenta, né, do meu trisavô, né? E aí ele herdou umas terras dela e ele deixou isso documentado num jornal da época, não é? E aí a Dona Franca era uma parentada dele e quando ela faleceu ele herdou as terras dela. Então aí a gente deduziu esse parentesco com ela bem depois, né? Então a minha motivação de criar a escultura, né, o busto, foi exatamente em cima da importância que a Franca teve no início, nos primórdios do nascimento da nossa cidade, né? A sua altivez, a sua, vamos dizer assim, coragem como mulher naquela época, né? Que ela tinha uma casa onde era a passagem dos visitantes, dos viajantes que passavam pela cidade, e ficou conhecida essa passagem como a passagem da Dona Franca, né? E daí eu me inspirei nas riquezas do lugar para fazer o seu chale, nos trajes portugueses da sua descendência,
um chale, o famoso chale português, né? E só que esse chale eu adornei com os frutos do lugar, os buritis, né? Coco babaçu, os buritis, nossos frutos da terra, né? Como se fosse a própria terra acolhendo-a, né? E protegendo-a. E a fiz assim com o rosto altivo, como era assim a roupa bem comportada, como eram as roupas da época, bem subida, gola subida. E aí me inspirei exatamente naquelas descrições de como eram aquelas senhoras. Ela era descendente dos portugueses, né? Eu sou descendente dos portugueses. E ela era também os portugueses que vieram aqui, vieram para o Nordeste, né? Os primeiros, né, da família que vieram para o Brasil vieram para o Nordeste, eram portugueses, com certeza de descendência judaica, e aqui começaram a trabalhar com fazendas de gado e cana-de-açúcar, né? E aí se tornaram produtores, né? E aí contribuíram para o enriquecimento do lugar. Então a minha inspiração da Franca foi essa, sua altivez, sua coragem como mulher naquela época, de ter dado início, né, pelo seu acolhimento, ter dado início aos primórdios da cidade, ao nascimento mesmo do lugar, né, do nosso lugar e das nossas famílias. Eu quis, meus pais, homenagear nossas famílias, os construtores de Passagem Franca. Essa foi a motivação. A peça é uma escultura de fundição em cimento. Na época estava muito em uso aqui em Recife a fundição em cimento, faz alguns anos. Ela tem lá uma placa, né, comemorativa, com a data, com, vamos dizer assim, o oferecimento, o nome dela. Então foi um presente da minha família e meu para a nossa cidade, viu? Então essa foi a motivação. Com relação a ela, o prefeito da época, ele construiu o pedestal, foi a prefeitura que doou, né? Tem ali o nome, na placa tem o nome do prefeito, vocês poderão ir lá e dar uma olhada nessa placa e certificar isso, a data, tudinho está escrito lá na placa comemorativa, viu? Ela foi criada no ano 2000, e a gente inaugurou numa grande cerimônia que fez parte do encontro da Passagencidade 2000, onde foram reunidos conterrâneos de Passagem Franca de vários lugares do Brasil, inclusive Recife, no caso a minha família toda foi. Nós inauguramos numa cerimônia muito bonita, né, dirigida pelo Neto, Fonseca Neto, e a Socorrinha, irmã dele. Eles organizaram o evento da Passagencidade 2000. Olha, ainda sobre a Franca, não é? Então, a sua residência era tipo uma pousada, assim, era um pouso, era tipo uma taberna, vamos dizer assim, naquela época se chamava mais taberna, né? Onde ela acolhia aqueles viajantes que vinham de animais, de cavalo, de burros, pelas estradas, né? Eles vinham de outros lugares, né? E vinham das redondezas. Então, esta casa era na beira do riacho, então, do Riacho Inhumas, né? E então era conhecido como uma passagem, era uma passagem desses transeuntes que vinham, os forasteiros, transeuntes, os comerciantes. Então ela acolhia esse pessoal. Aí essa passagem ficou conhecida como a Passagem da Franca. E daí que começou todo o início do processo da transformação, né, da cidade, porque vinha com aqueles nomes outros e houve essa transformação aí, a partir deste marco, que era a passagem, era mesmo uma passagem, né? Bom, esse é concluindo a Franca, né? Nossa, que incrível história de nossa cidade e a de Dona Franca. Tio,
Tem algum outro patrimônio além do Monumento da Velha Franca? Fé, religiosidade, crença, encontros de amigos, festas, felicidades, devoção, arte, cultura, reencontro, paixão à terra. Todas essas palavras simbolizam o 10 de janeiro, aqui em Passagem Franca. E o que acontece dia 10 de janeiro? A lavandeira, tradição essa que existe há mais de 2 séculos e está viva. Ali, o levantamento do mastro acontece todo dia 10 de janeiro, em meio à expressiva alegria, a devoção do padroeiro da cidade, São Sebastião. E essa tradição dos séculos passados, Thalita, era conhecida como Dia de Graça, uma alforria provisória para dançar e brincar o mastro e a bandeira, brincadeiras de escravos de toda a população, camponeses trabalhadores pobres. Então podemos dizer que a estátua de São Sebastião também é um monumento, pois traz um significado cultural e religioso. Tio, foi tia Lucinha Borges quem criou esse monumento? Isso ela vai nos responder explicando um pouco sobre essa tradição que é patrimônio cultural do Maranhão. Agora nós vamos falar um pouco do São Sebastião, né? O São Sebastião que toda a cerimônia do Lavandeira, nós comemoramos 200 anos, então tem mais de 200 anos, né? E é uma tradição assim religiosa e ao mesmo tempo ela tem o seu lado mundano, né? Que era justamente os trabalhadores daquela época, da cana, das roças. Então ele faz essa tradição, faz a reunião do sagrado e do profano, como se fosse uma única, vamos dizer assim, história, né? A história, ela traz a história do padroeiro de Passagem Franca. Então, todo esse povo com essa tradição, nossos ancestrais, nos honraram muito. E todo esse ritual que é feito, né, do lavandeira, que é o louvar a bandeira antiga, né, juntou-se e formou lavandeira, mas na realidade vem do louvar a bandeira do santo, né, que é o São Sebastião. Então, veja bem, todo esse ritual, ele nos traz e nos mostra a devoção do nosso povo, a fé e a consagração desse padroeiro, né, de tantos anos, integrado à Igreja Católica, né? E veja bem, então essa tradição vem ela nos remete assim à nossa cultura, porque ela foi criada pelo nosso povo, né? Aqueles descendentes dos negros, descendentes dos índios, né? Os trabalhadores das roças, dos engenhos de açúcar, das fazendas, os trabalhadores do gado, os boiadeiros, né? Então, ela traz e junta todo esse povo que faz parte da cultura do lugar, não é? Os trabalhadores, os construtores. Então, ela é muito importante porque ela traz também a memória dos nossos ancestrais familiares. Por exemplo, que eu me lembro desde pequena, eu acompanhava o Lavandeira e via todo aquele ritual maravilhoso, né? Acompanhei muitos e muitos anos. Então, meus pais, meus avós, meus bisavós, então, todos eles ajudaram na construção, desde a construção da primeira igreja. Então, essa daí já é uma igreja mais nova, mas a primeira igreja, eles ajudaram a construir, eles levaram os tijolos com as próprias mãos, para construir, ajudar, e trabalharam muito para construir nossa cidade, né? Desde o início, no comércio, todo aquele comércio de babaçu. Meu pai mesmo era comerciante de babaçu. E tudo isso faz parte da nossa história e dos nossos ancestrais que nós muito honramos. Então, São Sebastião para nós é assim um santo muito especial, porque ele é um santo assim que
une as gerações, né, daí da nossa cidade, une. E é um santo assim muito corajoso, que nos dá um exemplo muito bonito, né, de fidelidade ao Cristo, ao cristianismo, né, desde o início. Então, tudo isso para nós tem um significado profundo, né? Então, quando a gente vai assistir o Lavandeira, a gente vai num ritual de fé, num ritual de memória, no ritual de bênção. A gente vai pedir a bênção do santo, a bênção do padroeiro. Então tem toda uma formatação, não é, espiritual nessa história, e histórica também. Então eu me lembro imediato dos meus antepassados, eu também estou honrando eles. Então a criação da escultura de São Sebastião para a praça da igreja, que foi na época do Padre Vicente, com a permissão dele, ele tirou um barco que ele tinha na praça, que era um barco bem grande, de cimento, ele mandou derrubar para colocar a escultura de São Sebastião. Então foi um gesto muito bonito, né? E essa escultura foi um projeto da Diná, a Diná Lopes Braga, né? E com a escultura, com a minha escultura, né? O projeto dela e a escultura minha, a gente juntou as forças. E todas as famílias, né, de Passagem Franca que a gente pôde contactar, participaram do projeto, né, da escultura. Em termos financeiros, de financiar, se cotizar, a gente se cotizou. E aí a gente mandou fazer essa fundição, que é uma fundição cara, no ateliê aqui de Recife, no ateliê escola, que é o ateliê de Genésio Gomes. É um ateliê onde eu estudei 2 anos de escultura e modelagem, escultura e fundição. E aí a gente fez, a fundição foi feita lá, com a ajuda dele, foi uma peça muito grande, foi transportada em caminhão, né? Meu pai contratou um caminhão para levar a escultura até Passagem Franca, de Recife a Passagem Franca. Então essa escultura foi uma doação das famílias passagenses, né? E todas juntas, e foi assim, a gente inaugurou, Padre Vicente inaugurou na igreja, fez a entronização da imagem, num ritual lindo, espiritual, né, religioso, benzeu a escultura, e depois o prefeito colocou com um guindar lá em cima daquele pedestal, no caso era um velário na época, né? Era um grande velário que foi feito para se colocar a escultura em cima e as velas embaixo para pagar as promessas de São Sebastião. Então tem toda uma história, né? E ela foi levada, foi entronizada e foi inaugurada para abençoar toda a cidade. E ela foi, eu pessoalmente, a ofereci aos meus antepassados, às famílias, familiares que já passaram para o plano espiritual, como uma bênção, assim, como uma homenagem a eles e uma bênção do santo para toda a cidade. A ideia foi essa, viu? A escultura também tem no pedestal, tem uma placa de bronze, onde ela tem os dizeres relacionados à inauguração, ao prefeito da época, a Diná que organizou o projeto, o nome dela, o meu nome que foi a escultora. É um marco zero ali, né? Então vocês poderão fotografar essa placa e anexar ao trabalho, porque é uma referência histórica, né? Viu? Então esse patrimônio está precisando de uma restauração na base, porque as velas estragaram muito o chão. Precisa fazer, no caso foi feito um jardim, né? Mas era um veleiro aí, para não se colocar nas portas da igreja para evitar incêndio. Então ele precisaria ser restaurado, colocado metal e uma base própria para receber as velas. Isso não foi feito, deveria ser feito como uma correção, né, do projeto agora, né, no futuro, né.
viu? Então, é essa história de São Sebastião. E eu fiquei muito feliz de ter feito essa escultura, porque foi, assim, uma realização muito grande, né, para mim. E principalmente de um santo, assim, que eu tenho muita devoção desde criança, né? E é, assim, um santo guerreiro, assim, um mártir da igreja, maravilhoso, né? Todos nós sempre damos vivas. Que história fascinante sobre a minha querida Passagem Franca. Isso mesmo, Thalita. Esses 2 monumentos são 2 monumentos dos vários que nós temos aqui em nossa cidade. Eles representam a nossa história, cultura, fé e nossa identidade. Venha comigo conhecer mais um pouco da nossa linda história. É uma conversa sobre patrimônio imaterial de Passagem Franca, Maranhão, nessa cidade linda, nosso recanto lindo do Brasil, que tem 189 anos de história. E vamos falar aqui um pouco do patrimônio, né, da Lavandeira, os festejos de São Sebastião, com a nossa conterrânea Maria José Pereira Lima Almeida, integrante da Academia de Letras de Passagem Franca e conhecida como Zezé Cavalcante. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para a senhora: como o patrimônio pesquisado se relaciona com a identidade da nossa cidade? Boa tarde, Diego. E eu sou Maria José, mas gosto de ser chamada de Zezé, tá? Sou professora, moro em Brasília desde os 7 anos de idade, mas sou uma das amantes por essa tradição. Uma tradição que eu vi desde muito cedo, criança, eu já cresci ali com ela dentro da minha família, né? Então, assim, hoje, quando eu vejo essa questão da identidade com a cidade, eu acho que é a tradição que mais move as pessoas que estão envolvidas, as pessoas, como a gente, existe uma movimentação da própria cidade com a tradição, ela é como se fosse um casal, um elo. Por que um elo? Porque sai gente, todas as pessoas saem da Passagem Franca, vão embora fora, trabalhar, e elas voltam para ver o mastro, para passar do mastro, da peça da Lavandeira. Como eu passo o ano em Brasília, mas dia 8 no máximo eu chego aí. Porque para mim é um momento mais importante da festa, porque ali está o pontapé inicial, sabe? Questão do dia 9, que vai furar se fosse o buraco, o mastro vai ser colocado no dia 10. E todo esse patrimônio que eu vejo material, Diego, ele tem uma força muito grande com as nossas ancestralidades. Porque a minha cadeira da academia é da ancestralidade, é da gente acreditar e trazer o que é bonito na nossa história, das pessoas vindo, sabe? E é uma festa que traz isso tudo e mais. A gente dá voz para aquelas pessoas mais simples, aquele que não é visto. Eles estão aí, eles são pessoas, mas eles não são vistos. Meu avô dizia muito que, assim, ele era o capitão do mastro, que é o Antônio Pedro Cavalcante, mas todo mundo sabia, se chamava de Dunda. E ele dizia assim, que do dia 9 pro dia 10, ele era o capitão. Ele era o capitão Dunda. E no dia 11, ele voltava a ser aquele lavrador que se tornava invisível. Ele não usava a palavra invisível porque a gente sabe como é que funciona, né? Assim, na nossa linguagem, não era isso. Mas que essa é a diferença. Você percebe, eu percebo hoje muito claro, muita gente não sabe meu nome, mas sabe que eu sou a Zezé do Bumbo, da Caixa, né? Então é um momento que a gente percebe claramente, a gente está à frente, a gente percebe claramente que ela pertence, que essa tradição, ela é mais que um casamento dentro da nossa cidade. E eu digo mais, eu acho que não só da cidade, eu acho do estado. Isso. Porque quando a gente abraça e tem gente de várias cidades, e a gente percebe que existe esse agregar. Tem gente que não é da nossa cidade e vai para a Lavandeira, sabe?
Então, assim, a gente percebe que é um agregador, sabe? O ano passado eu estava em São Luís, no centro histórico, e o pessoal começou a contar a história da lavandeira. Aí eu disse, meu Deus, fiquei encantada. Fiz algumas correções, é claro, porque a gente se mete. E assim, eu acabei interagindo, as pessoas não acreditavam, sabe? Então assim, ela é eu acho que é um elo hoje que pertence à cidade. Pertence à cidade, ela não é de ninguém, é uma tradição que não é de ninguém, ela não pertence a nenhum grupo, tipo, grupo fechado só pode essas pessoas. Não, nós prezamos pelo simples, pelo humilde. Estamos ali, claro, naquele momento, para aqueles ali. Você não vai, às vezes as pessoas doam máscara, a gente não vai falar assim, você vai ser, o mastro seu esse ano. Não, existe todo um caderno preparado, respeitosamente, para as pessoas que pedem. Por exemplo, a gente tem até 2030, a gente não tem mais. Então tem um calendário, né? Sim, acredita-se que a partir de meados de... Vou dar um breve histórico, fazendo uma trajetória. Por volta de 1700, 1800, surge esse movimento da lavandeira, essa tradição. Acredita-se que eram os senhores que davam um dia de folga né, para esses brincantes, e para que eles fizessem, eles criaram esse novo movimento. Mas tem a data exata? Não. Mas por que você está falando de 1820? É porque contém registro, né, no Arquivo Público do Estado do Maranhão, de 1820, dizendo que eles estavam autorizando a reforma da Igreja de São Sebastião de Passagem Franca. E aí a lavandeira citava. Então, isso aí a gente já é documentado, né? Então, isso a gente acredita que foi mais ou menos em meados de 1920. E a lavandeira é uma tradição muito forte, por ser tratado sempre com pessoas, a vida toda com pessoas fortes, pessoas lavradores mesmo, sabe? Pessoas da roça. Antigamente, quando se ia buscar o mastro, hoje se vai de carro, vai cortar o mastro. Não, era no mato, era andando ali. O pai do Clodoaldo mesmo, ele ia descalço. Não interessa onde fosse, sabe? Então, isso carrega-se com a gente. Ele que criou, ele que fazia as roqueiras, olha que perigo, né? Mas ele que fazia, né? E assim, nós percebemos que foi o momento que você começou a gostar do movimento. Não, eu nasci dentro do movimento. Sendo mulher, eu era meio podada, né? Porque meu avô dizia muito, você tinha que nascer, era filho homem, era um neto homem. Porque na porta da casa do meu avô, uma casa muito simples, não tinha as portas, eu ficava na cortina só olhando. Porque como capitão do mastro, minha avó sempre estava pegando buriti, tirando aquelas peles do buriti, e aí as pessoas tomavam pinga com o saborzinho das coisinhas de buriti. Isso por volta de meia-noite para poder subir em dia 9 por alto, né? E aí o que eu te falo? Isso sempre teve muito presente na minha vida. E aí meu avô dizia, você não vai porque você é mulher, é só homem que vai. Ele dava as costas, meu tio me botava no ombro e me levava. E você ia? Eu ia. Então assim, se você lembrar, perguntar, tia, mas foi com 5, 10, 15, não. Desde muito pequena mesmo, eu participava. E aí, isso pra mim hoje é como se eu tivesse todos os anos me renovando. Aí eu vou, muitas das vezes, Diego, eu já fui só para passar 1, 2 dias. Entendeu? Isso pela tradição, pela minha cidade, eu acho que quando a gente preza uma tradição e faça com que ela dê continuidade acrescente na nossa vida, a gente está proporcionando uma história. História essa, né, que a gente tem que... Aí tem você perguntou assim, como ela não tem um dono, mas ela tem pessoas que alimentam ano a ano. Fulano, não. Quando um não está bem, os outros seguram o movimento. Não existe, não vai acontecer porque o finado Raimundinho morreu. Não vai acontecer porque o Capitão Bunda morreu.
Existe a amorosidade, existe o saudosismo, mas ela continua. Agora, por fim, morreu meu tio Zé Luiz, que era o capitão do mastro, onde existia toda essa questão familiar, ele faleceu. Mas isso não vai dizer assim, esse ano, não. Esse ano, nós estamos... Quando acontece o mastro, no dia ano seguinte, no mesmo ano a gente já se organiza para ver quem vai ser o mastro de 2026. Porque a gente já fala, olha, fulano, você é o do mastro do ano que vem. A bandeira é de fulano, para a pessoa ir se organizando. Quando é em julho, a gente entra em contato. Então, o mastro, como é que vai ser, a bandeira, tá tudo ok? É quando a gente tem uma satisfação, pega uma satisfação de quem vai ser os doadores. Certo. Ou seja, é tudo muito organizado. Então, no caso, a tradição, né, dura mais de 200 anos, podemos dizer, né? Sim, é mais ou menos 200 anos. Isso, muito 200 bem. anos desses bem vividos e bem aclamados por São Sebastião. Está inserido no nosso calendário também do município. Está inserido no nosso calendário. Agora tem uma pergunta que até chegou ao ponto assim, de me deixar assim meio... Que é a história a situação atual do mastro, né? Se ele está abandonado, inviabilizado, em vias de apagamento. Nenhum das três.